Vamos lá, 4 horas e 53 minutos, uma excelente tarde de quarta-feira para você, ouvinte do Panorama do Dia. Você aqui que está acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, 4 de março de 2026, está começando o Panorama do Dia, que olha, um resumo rápido das notícias para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo de forma clara e objetiva aqui neste programa de Meu Deus. Vamos às manchetes do programa de hoje. Olha, a economia brasileira cresce 2,3% em 2025, mas desaceleração no segundo semestre acende alerta. Vamos falar também das vendas de disco de vinil que continuam crescendo e já acumulam 19 anos seguidos de alta nos Estados Unidos. Vamos falar também das mudanças do TikTok, as novas regras que terão aqui principalmente para menores de 16 anos. A plataforma passará a exigir autorização dos pais para mudanças em contas. E vamos falar também da NASA, que adia o retorno de astronautas à superfície da Lua para 2028 e altera o cronograma do programa Artemis. Vamos lá, aperte os cintos porque está começando aqui o nosso Panorama do Dia. E já começando a falar da economia aqui, porque o PIB do Brasil cresceu, mas desacelerou. Então o Brasil registrou crescimento econômico aqui em 2025, mas em ritmo menor do que em anos anteriores. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto, que é o PIB, cresceu 2,3% no ano passado. Apesar do resultado positivo, os números mostraram uma desaceleração importante ao longo do ano, principalmente no segundo semestre. No primeiro trimestre, a economia avançou 1,5%. No segundo trimestre, o crescimento caiu para 0,3%. No terceiro trimestre, houve praticamente estagnação, com crescimento de 0%. E no quarto trimestre, a alta foi de apenas 0,1%. Um dos principais fatores apontados aqui para essa desaceleração foi o nível elevado da taxa básica de juros no país. A Selic chegou a aproximadamente 15% ao longo do ano. Com juros mais altos, o crédito fica mais caro, e isso reduz o acesso a financiamentos e empréstimos, tanto para consumidores quanto para empresas, o que tende a diminuir o ritmo de consumo e de investimentos. Por outro lado, um setor ajudou a sustentar o crescimento da economia brasileira em 2025, o agronegócio, para surpresa de 0 pessoas, né? O setor registrou expansão de 11,7% no ano, impulsionado principalmente por safras recordes de milho e soja. Segundo os dados econômicos, o agro respondeu sozinho por cerca de 1/3 de todo o crescimento da economia brasileira do período. No cenário internacional, o desempenho do Brasil no quarto trimestre ficou apenas na 39ª posição entre 50 economias analisadas. Ao todo, ao lado aqui de países como Japão, Reino Unido e Colômbia. Com isso, o país também perdeu uma posição no ranking global e passou da 10ª para a 11ª maior economia do mundo. Para os próximos anos, as projeções ainda estão incertas. O Banco Central estima crescimento de aproximadamente 1,26% para 2026, enquanto o Ministério da Fazenda trabalha com uma previsão mais otimista, próxima aqui dos 2,3%. Seguimos aqui agora falando do mercado da música, porque o vinil volta a ganhar força. Esse é um formato que muitos acreditavam que estava ultrapassado e continua surpreendendo no mercado da música. As vendas aqui de discos de vinil cresceram novamente nos Estados Unidos e já acumulam 19 anos consecutivos de alta. Segundo o relatório anual da empresa de análise musical Luminate, as vendas desse formato físico, aumentaram cerca de 9% em 2025. Ao todo, foram vendidos quase 48 milhões de discos de vinil no país. Enquanto isso, o mercado de álbuns digitais segue na direção oposta. As vendas desse formato caíram aproximadamente 16% no mesmo período. Um dos fatores que mais influenciaram esse crescimento do vinil foi o chamado efeito Taylor Swift. O álbum The Life of Showgirl, da cantora norte-americana, vendeu sozinho cerca de 1,6 milhão de cópias em vinil. Para efeito de comparação, o segundo álbum mais vendido nesse formato foi o de Sabrina Carpenter, com um pouco mais de 292 mil cópias.
O número mostra o tamanho da diferença entre os artistas no mercado atual. Sozinha, Taylor Swift foi responsável por aproximadamente 3% de todos os discos de vinil vendidos nos Estados Unidos do último ano. Outro fator curioso é o perfil do público consumidor. Ao contrário do que muitos imaginam, os compradores de vinil não são apenas fãs mais antigos ou colecionadores tradicionais. Grande parte desse público hoje é formado por jovens da geração Z e também pelos chamados millennials. Para muitos deles, o vinil representa uma experiência diferente de música digital, combinando nostalgia, estética retrô e uma forma mais física de consumir música, em um ambiente dominado por algoritmos de streaming. Seguindo aqui com tecnologia, o TikTok vai exigir autorização dos pais. O TikTok anunciou mudanças nas regras de uso da plataforma para adolescentes a partir do dia 17 de março. Os usuários menores de 16 anos não poderão alterar configurações importantes de suas contas sem autorização de pais ou responsáveis. A mudança está relacionada à entrada de vigor do chamado Instituto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. Essa nova legislação aqui exige que contas de menores de 16 anos estejam vinculadas a um perfil de adulto responsável. Com isso, os pais passam a ter maior controle sobre o uso da rede social. Entre as ferramentas disponíveis está a chamada sincronização familiar, que permite gerenciar o tempo de uso da plataforma. Por padrão, jovens entre 13 e 15 anos terão limite de 1 hora diária de utilização do aplicativo. Pais também poderão programar pausas automáticas, definir horários de descanso e restringir o acesso a determinados conteúdos. Outra medida prevista é o controle das notificações. Para usuários de até 15 anos, as notificações já são desativadas automaticamente entre 9 da noite e 8 da manhã, mas os responsáveis poderão ampliar esse período de bloqueio. Mesmo com a autorização dos pais, algumas funções continuarão indisponíveis para adolescentes dessa faixa etária. Aqui entre elas estão o envio de mensagens privadas, download de vídeos e transmissões ao vivo, além de envio de presentes virtuais. E a nossa última de hoje aqui é sobre a exploração espacial, porque a NASA anunciou mudanças no cronograma de retorno dos astronautas à superfície da Lua. O plano original previa o pouso que aconteceria durante a missão Artemis 3, mas agora a agência espacial decidiu adiar esse objetivo para a missão Artemis 4. Com isso, a previsão atual é de que humanos voltem a caminhar na Lua apenas em 2028. A missão Artemis 3, que antes teria pouso lunar como objetivo principal, será utilizada agora para testar equipamentos essenciais de exploração espacial. Entre eles está o equipamento chamado Lander, que é um módulo que permitirá o pouso dos astronautas na superfície lunar. Segundo o administrador da NASA, Jared Isaacman, a mudança tem como objetivo aumentar a segurança da missão. A agência também enfrenta atrasos técnicos no foguete Space Launch System, ou SLS, que será responsável por transportar os astronautas. Esses problemas já haviam provocado adiamentos da missão Artemis 2, que agora está prevista para ocorrer no início de abril. A expectativa da NASA é que com esses testes adicionais e ajustes no cronograma, as futuras missões possam ocorrer com maior segurança e confiabilidade. Essas foram as principais notícias dessa edição do Panorama do Dia. Eu sou Eder Dias e volto amanhã com mais informação para você, ouvinte, aqui do Panorama do Dia. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até amanhã.